Meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz em Cristo Jesus, eu quero convidá-los mais uma vez a estar comigo compartilhando um momento da nossa Escola Bíblica Dominical, em especial a revista Palavra e Vida de nossa denominação, a qual eu tive o prazer de escrevê-la. Nós estamos na 11ª lição, na lição de número 11, que vai tratar do 10º e último mandamento e vai falar exatamente da cobiça. Não cobiçarás. É uma ordem direta de Deus para que nós não cobicemos aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence. E isso passa pelo cônjuge, isso passa pelas coisas, pelos objetos, pela casa, pela propriedade, pelo patrimônio do nosso próximo. Os nossos olhos devem se voltar apenas para o que nós temos e valorizar o que temos. Cobiçar aquilo que é do próximo, querer aquilo que é do próximo, desejar aquilo que é do próximo, nós não podemos fazer porque isso entra exatamente em rota de colisão com este que é o 10º mandamento. É um cuidado de Deus para preservar de fato aquilo que é nosso e para que a gente mantenha sempre em vista os nossos sonhos de ter. Você não é proibido de desejar, o que você é proibido é de cobiçar. Há uma diferença muito grande. E assim, eu quero te dar um exemplo muito prático das minhas vidas e indas dessas visitações pastorais. E eu lembro de uma queixa de uma irmã que me procurou, dizendo que em um momento em que ela estava muito feliz na sua vida, ela comprou uma geladeira duplex, perdão, uma geladeira duplex e trouxe como aquela irmã que perdeu a dracma, mas achou, reuniu as suas amigas para demonstrar que achou. Ela, nesse afã de mostrar para a sua vizinha e compartilhar a alegria só é boa quando a gente compartilha. Imagine você que ganha alguma coisa e não tenha ninguém para compartilhar. Isso não é alegria, né? Alegria é bom quando você compartilha. E nessa intenção de compartilhar a sua alegria, trouxe uma vizinha para mostrar a sua geladeira duplex, a qual ela tinha comprado com muito sacrifício, mas que ia resolver um problema dela e da sua família. E a vizinha olhou para aquele momento e disse: Eu gostaria muito de ter uma geladeira igual a esta. E a inveja foi tão notória naquela ocasião que a alegria cessou, e no final daquela visita ela pôde testemunhar que logo no dia seguinte a geladeira dela queimou. Ela veio me procurar, eu disse: pode ter sido uma mera coincidência, mas inveja a gente resolve não apenas com oração, mas com muito cuidado. Cuidado maior deve ter aquele que cobiça, porque o que a pessoa quer, na verdade, não é algo parecido com o seu. Os olhos cobiçosos, na verdade, quer o que é seu. E essa é a intenção de Deus em preservar os dois lados, para que a gente não fira ninguém, para que a gente não cobice nada de alguém, mas tenha aquilo e tenha prazer naquilo que nós temos. Eu talvez não tenha tudo em que eu gostaria, mas tudo que eu tenho, eu amo. Se você faz isso também, você está cumprindo exatamente o 10º mandamento. E você pode olhar aqui que no início, a guisa de introdução, eu faço uma analogia, porque é proposital que Deus deixa o 10º mandamento para você ter cuidado em não cobiçar. Porque aquele que cobiça, ele de fato está dizendo para Deus: bom, eu não tenho Deus. Se você tem um Deus que está ao seu lado, você o adora e sabe que ele é o seu Deus, caminha contigo e que sempre te abençoa, você não precisa cobiçar nada do próximo, ninguém precisa cobiçar absolutamente nada, porque Deus já é suficiente. Ora, nós o buscamos a sua justiça, e está bem claro para nós no texto de Jesus em Mateus 6,33 que ele vai acrescentando, ou seja, ele vai nos abençoando, nos dando tudo aquilo que nós colocamos de uma maneira secundária. Em primazia é Deus e ele acrescenta através das suas bênçãos a cada um de nós. Não há uma necessidade explícita de cobiçar aquilo que é do próximo. Volto a dizer, cada um de nós tem esta ideia de desejo. É claro que você pode projetar, é claro que você pode esmeirar um carro parecido com aquele que você viu passar na sua frente, é claro que você pode
cobiçar. É claro que você pode ter o desejo de comprar uma geladeira parecida com aquela em que você viu, mas você não pode cobiçar aquilo que é do próximo. Cobiçar leva os nossos olhos diretamente a entrar em rota de colisão com o nosso Deus. Bom, no primeiro ponto aqui eu faço uma colocação que não cobiçar é uma luta pessoal, é própria, é nossa, é aqui, é fazer com que os olhos, que são as janelas da alma, não sejam voltados para a cobiça. Os olhos cobiçosos entram e fazem com que o coração não tenha mais o desejo de adorar a Deus e não coloque Deus acima de todas as coisas. Os olhos cobiçosos dão direcionamento a outras coisas. Ora, veja se não é isso que aconteceu, por exemplo, com Acabe, quando ele estava, de fato, tendo a vinha de Nabote como a sua cobiça, como seu objetivo principal. Veja, por exemplo, se não foi isso que aconteceu com Acabe, em que ele não pensou em nenhum momento na sua família, no seu povo, em Josué, não pensou absolutamente nada, muito pelo contrário. O que ele fez foi colocar os seus olhos na cobiça de algumas moedas, com alguma porção de ouro, de prata que ali estava, em especial a capa que fica registrada, a qual ele olha para um lado e olha para o outro, cobiça aquilo, coloca sobre si, traz danos catastróficos. A partir daquele momento, Israel não ganha nenhuma guerra, porque chegou até o arraial, chegou até aquela cidadela, chegou até aquele povo de Acabe, chegou para que ferissem exatamente este 10º mandamento aqui, que é cobiçar. O segundo ponto, ele vai mais além, que não apenas cobiçar, mas quem cobiça dialoga exatamente com a inveja. E o que é inveja? Volto a dizer, a inveja não é você ter algo parecido, mas é você querer aquilo que existe. Uma amante que cobiça, na verdade, ela não quer o marido da outra, não é um marido parecido com a outra. Ela quer o marido da outra. Então a inveja pode nos trazer danos terríveis, espirituais, danos que cessam, inclusive, a bênção de Deus a nosso favor. Por que eu digo sobre a bênção de Deus? Porque Deus, ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa linha de fé, da nossa conduta de fé, Deus tem nos abençoado. E o invejoso e o cobiçador, aquele que cobiça, aquele que tem os olhos cobiçosos, na verdade deixa de valorizar e desvaloriza aquilo que Deus acaba dando a cada um de nós. Eu gostaria que você levasse em consideração que muitas bênçãos que Deus nos deu podem parecer pequenas aos nossos olhos. Ora, veja se não foi com um pedacinho de madeira ou com um pedaço, com uma vara sobre as suas mãos, nas mãos, que Moisés abriu o mar vermelho. O cajado de Moisés, aquele pedaço de madeira em suas mãos, pode parecer pequeno aos olhos de muitos, inclusive aos olhos de Moisés, mas foi esse pequeno símbolo que Deus deu a Moisés que abriu o gigante mar vermelho. Ora, veja se não foi apenas uma pedra e uma tiradeira, uma funda na mão de Davi que derrubou um imenso gigante. Ora, veja se não foi, por exemplo, uma pequena árvore de figos que ninguém valorizava, que Zaqueu subiu para encontrar Jesus. E ainda falando de Zaqueu, os olhos de Zaqueu muito provavelmente foram muito cobiçosos, afinal de contas ele era um publicano, e esse publicano era o que cometia agiotagem, para que os dias de hoje sejam comparados. A agiotagem promovida por Zaqueu levou os seus olhos cada vez mais serem cobiçosos, a ponto de ele ter um tesouro imenso dentro da sua casa. Era talvez muito prazeroso ter Zaqueu ter Jesus dentro da sua casa, sentado à mesa, comendo com ele, saboreando uma bela refeição, como é prazeroso ter Jesus dentro da nossa casa. Mas até aquele instante, Jesus não disse nenhuma outra palavra, senão o seu silêncio imperava naquela refeição. Até que Zaqueu levanta e, a partir daquele momento, ele diz: os meus olhos não são mais cobiçosos. Aliás,
eu quero entregar, devolver, retribuir, restituir àqueles que eu roubei. E foi nessa hora, a partir desta fala de Zaqueu, quando ele abre mão do seu tesouro ilícito e fecha os seus olhos cobiçosos, quando ele devolve aquilo que os olhos cobiçosos só o levaram à tristeza e à derrota, Jesus se levanta para dizer que naquele dia chegou salvação na casa dele. A salvação, ela entra na casa de Zaqueu quando os olhos da cobiça é fechado. Portanto, há um belo exemplo aqui. Aquilo que Deus nos dá, nos abençoa, é nosso. Ainda que seja pequeno, nós precisamos valorizar. E valorizando, você tem uma luta constante consigo mesmo, mas valorizando as bênçãos de Deus, ainda que seja pequeno, nós temos a certeza que os nossos olhos de cobiça são fechados. E aí, para fechar a nossa lição, no ponto 3, nós temos aqui esta ideia de que nós podemos observar, nós podemos desejar, nós podemos projetar, nós podemos até sonhar com algo parecido. E isso não é cobiça. O desejo, o projeto, o sonho de ter algo conosco é prazeroso, inclusive aos olhos de Deus. Recentemente, uma irmã me procurou para perguntar: pastor, eu posso pedir uma casa a Deus? Será que eu não estou entrando utilizando da teologia da prosperidade para fazer uma barganha com Deus? Eu preciso tanto de uma casa, eu preciso colocar a minha família em segurança, eu preciso dar um futuro para os meus filhos. Eu posso pedir uma casa? Eu disse para ela: você tem todo o direito de pedir uma casa. Afinal de contas, o Jesus a qual nós servimos andou por este mundo com o seu ministério, e são alguns relatos na Bíblia que nos deixa claro que ele valorizava e valoriza uma casa. Afinal de contas, muitas foram as vezes que ele deitou ao relento, dormiu ao relento por não ter uma casa, puxando apenas tendo como seu travesseiro uma pedra para se deitar. Portanto, o Jesus a qual nós servimos, que não teve casa enquanto esteve no seu ministério aqui na terra, ele sabe muito bem como sofre alguém que não tem uma casa. Então pode desejar, pode ter esse desejo sim no seu coração. Isso é desejar, e isso não é cobiçar. Cobiçar é tentar retirar algo de alguém. Tendo, valorize, porque é bênção de Deus para nossas vidas. Bom, então o oitavo mandamento vai dizer, ao final aí da nossa lição, que é proibido roubar. Nós não podemos roubar. Aqui, a cobiça, nesse último, 10º mandamento, vai dizer que a intenção de retirar, de subtrair de alguém é cobiça. E isso é um pecado diante de Deus. Que os nossos olhos sejam bons, que os nossos olhos sejam voltados de fato para aquilo, em primeiro lugar, para Deus, em segundo lugar, numa valorização para aquilo que nós temos. E depois, você tem todo o direito de desejar. Deseje, sonhe, projete. Quem sabe Deus pode lhe conceder. Talvez o que falte a muitas pessoas antes de desejar é ter a certeza de que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. O pior castigo para um ser humano talvez não seja apenas ir para o inferno. O pior castigo de um ser humano é quando Deus olha para nós e diz: é isso que você quer? Então tá bom. É isso que você tanto almeja? Então pode fazer. Pode ir lá. Faça a tua vontade. Esse talvez seja o maior castigo de um ser humano. A bem-aventurança de alguém que deseja, que projeta, que sonha ter alguma coisa que é lícito, que é seu direito. É alguém que chega diante de Deus depois de uma oração e diz: Senhor, eu preciso tanto disso. O Senhor sabe como o meu coração ficaria muito feliz se o Senhor me desse e o Senhor me concedesse. Mas, como nós aprendemos em Cristo Jesus, não é a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Isso é uma demonstração de fé, isso é uma demonstração de olhos que apenas desejam, mas não são cobiçosos. Isso agrada a Deus. O que não agrada a Deus são os olhos que querem subtrair de alguém aquilo que não lhe pertence, mas que não vive sem um dia sequer cobiçar aquilo que é o próximo. Que Deus nos livre desse mal e que Deus coloque
em nosso coração o desejo de sempre pedir a Deus, mas antes, sempre colocar também no nosso coração que seja feita a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus realize os seus sonhos e que Deus abençoe cada vez mais você e a sua família, no nome de Jesus. Fique com Deus, Deus abençoe. Fique com Deus.